Você já tomou uma atitude que parecia certa e acabou decidindo no calor do momento? Depois você percebeu que talvez tenha sido apenas um tipo de reação, como uma fuga. Você pensava que estava sendo firme ou que estava tentando tomar o controle da situação novamente. Talvez fosse apenas uma tentativa de aliviar aquela ansiedade, aquele incômodo. Quem sabe você estava tentando evitar uma conversa necessária ou um conflito ainda maior. Esse, sem dúvida, é um dos grandes desafios da nossa vida. E para a liderança, não é diferente. A tomada de decisão sob pressão. Hoje, eu quero conversar com você sobre por que líderes inteligentes erram na tomada de decisão sob pressão e como a mentalidade de paradoxo pode te ajudar a decidir melhor nesse contexto. Sem dúvida, esse será mais um passo importante na nossa jornada de aprendizado sobre a mentalidade de paradoxo. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eliel Alexandre Guimarães e o meu canal é um espaço para conversarmos sobre como a mentalidade de paradoxo pode contribuir para a liderança, gerenciamento do paradoxo organizacional e tomada de decisão. Aqui nós não buscamos respostas fáceis para problemas difíceis. A proposta é desenvolver clareza e discernimento em contextos complexos. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre decisões difíceis, sobre a armadilha de escolher apenas um lado e sobre o que é a mentalidade de paradoxo. Seja qual for o ambiente, todos sabemos que a realidade é complexa e hoje vamos avançar um passo na nossa jornada. Então, emergem algumas perguntas. Como você decide e qual a qualidade da tomada de decisão quando você está dentro de situações tensionadas que te deixam sob pressão? A partir de agora, esse é o assunto que vamos explorar. Imagine uma reunião difícil onde alguém acaba questionando uma das suas decisões. Naquele momento, você sente que a sua autoridade foi colocada em dúvida. E agora, o que fazer? Então, imagine que naquele momento você responde com firmeza, mas acaba passando um pouco do ponto. Outros exemplos poderiam ser uma equipe atrasada no atingimento do plano de metas da empresa, ou até mesmo uma conversa difícil que você sabe que pode gerar um conflito um pouco maior. Essas situações são mais comuns do que a gente pensa. E todas elas têm algo em comum. A maioria das pessoas não decidem apenas com base no problema. Elas também decidem com base no nível de pressão que elas sentem. Está tudo bem, não tem nada de errado nisso. Agora, o problema é que quando não percebemos que a pressão está assumindo o controle emocional da nossa tomada de decisão, ela também começa a comandar o nosso comportamento. Esse é o ponto. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo. A pressão muda a forma como enxergamos a realidade. Ela estreita o nosso campo de visão e a gente sente a necessidade de entregar respostas mais rápidas. A pressão também reduz a tolerância à ambiguidade e faz o risco parecer maior. A crítica parece ameaça, a demora parece incompetência. E aí, é nesse momento que surge uma armadilha perigosa. A pessoa que está decidindo mais rápido pensa que está decidindo melhor, mas muitas vezes ela está apenas tentando eliminar aquela sensação ruim de desconforto. E esse ponto merece uma atenção especial. Porque nem toda decisão rápida é ruim. Há momentos em que decidir rápido é muito necessário. Mas existe uma diferença enorme entre decisão rápida e a decisão reativa, que está mascarada de decisão assertiva. Uma boa decisão rápida é possível e pode nascer quando temos clareza. Mas toda decisão reativa nasce de uma pressão não examinada. A boa decisão tem critério, tem análise do cenário, do ambiente que a gente está inserido. Já a decisão reativa, ela é movida pelo impulso. Uma decisão rápida assume risco, mas uma decisão reativa tenta fugir do desconforto a todo custo. Muitos líderes não erram porque pensam pouco, eles erram porque pensam pressionados, sem perceber o quanto a pressão já sequestrou a sua decisão. No campo do paradoxo organizacional, tem uma ideia que é muito importante. Muitos desafios de liderança não envolvem apenas escolher entre certo e errado. Esses desafios envolvem tensões que existem entre valores importantes, que fazem sentido. Por exemplo, rapidez e reflexão, firmeza e escuta, controle e confiança, prudência e coragem, abertura e limite. Esses são tipos de tensões que aparecem o tempo todo nas organizações, mas sob pressão elas ficam ainda mais difíceis de administrar. E sabe por quê? Porque a pressão sempre tenta empurrar o decisor para um dos lados. Se a entrega atrasa, ele corre para o controle. Se recebe uma crítica, corre para a defesa. Se o decisor sente conflito, ele corre para o confronto. Por outro lado, se vem a cobrança, ele corre para a urgência, para o abandono da estratégia.
estratégia. A mentalidade de paradoxo ajuda justamente nesse ponto. Ela não elimina a pressão, mas ajuda o líder a perceber a tensão antes de reagir automaticamente. Em textos complexos, decidir melhor não é apenas ter mais informação. É, a partir de informações qualificadas, sustentar melhor a tensão entre valores que parecem competir no momento da decisão. E essa postura pode ser aprendida e deve ser praticada. Ao final deste vídeo, você será capaz de fazer 3 coisas. Primeiro, reconhecer sinais de que você não está decidindo, está apenas reagindo. Segundo, identificar os principais gatilhos de decisão ruins sob pressão. Terceiro, aplicar uma ferramenta simples para desenvolver o seu potencial de discernimento antes de agir. Então, a proposta aqui não é fazer você se transformar numa pessoa fria, lenta ou indecisa. É justamente o contrário. É ajudar você a discernir o que está por trás da neblina causada pelas tensões e decidir melhor quando o ambiente exige clareza, firmeza e maturidade. Porque liderar sob pressão não significa reagir mais rápido, significa pensar melhor quando todo mundo está reagindo da pior maneira e então transformar essa ameaça em força e oportunidade a seu favor. Mas e agora? Qual é a diferença entre decisão e reação? Vamos juntos? Quando temos uma situação estressada, decisão e reação não são a mesma coisa. Reação é a resposta automática ao desconforto gerado pela pressão. Decisão é uma escolha orientada por critério. Na reação, você quer se livrar de uma sensação e aliviar a pressão. Na decisão, você quer responder melhor à realidade e protege o que realmente importa. Pense num momento difícil. Alguém foi injusto ou até agressivo com você no momento de uma cobrança. A reação primária é responder imediatamente, no ímpeto. E daí, nesse contexto, tem gente que reage com ironia, na defensiva, com dureza, com explicação demais. Situações dessa natureza merecem uma postura reflexiva. A reflexão é poderosa, pois permite separar o que foi dito do jeito como foi dito. É a reflexão que nos ajuda a identificar de forma madura se naquelas palavras haviam ou não algum ponto que merecia ser considerado, para só então responder com firmeza e resultados, mas sem ser capturado pelo tom da outra pessoa. É claro, pessoal, que existem situações que precisam de posicionamento imediato, principalmente quando cai o nível da conversa e surgem ofensas. Mas mesmo numa situação mais dura como essa, não tira a força de uma atitude reflexiva e madura. Vamos lá? Mas na prática, quais sinais nos ajudam a perceber se tomamos decisões reativas ou não? Vamos trabalhar primeiro as decisões reativas. O primeiro sinal é esse. Você decide parar de sentir desconforto e aí você aceita um prazo impossível porque não quer decepcionar alguém. Ou então você concorda com uma postura ruim só para poder encerrar uma discussão. Você centraliza uma tarefa porque não suporta a ansiedade de esperar a equipe aprender. Ou então você evita uma conversa difícil porque não quer lidar com aquela tensão. Em todos esses casos, se não na maioria deles, a decisão até parece racional, mas por trás existe uma tentativa de fuga, de aliviar uma sensação de medo, ansiedade, culpa ou insegurança e tantos outros sentimentos que a gente pode nominar que podem estar controlando quem realmente somos. O problema é que decisões tomadas apenas para aliviar desconforto costumam transferir o custo para o futuro. Você sente paz agora, mas paga muito caro depois. Então, como você pode adotar uma mentalidade diferente na próxima oportunidade? Antes de responder uma situação difícil, faça uma pausa curta e pergunte a si próprio: estou tentando buscar uma solução para o problema ou apenas quero me livrar dessa sensação ruim? Essa é uma pergunta simples, mas muito poderosa. Se a resposta for estou tentando aliviar o desconforto, me livrar da sensação ruim, não significa que você não deve agir. Significa que precisa recuperar o critério antes de agir. A dica é fazer 3 movimentos. Primeiro, nomeie o desconforto. Estou com raiva? Com medo? Estou ansioso? Estou me sentindo pressionado agora? Identifique o objetivo. Segundo, o que eu realmente preciso dar foco agora? É a confiança? É o prazo? A qualidade do relacionamento? O resultado? Terceiro, escolha a resposta mínima necessária. Nem tudo exige resposta grande. Inclusive, muitas vezes a melhor decisão é fazer uma pergunta, pedir mais informação, marcar uma nova conversa ou estabelecer um limite. Mas sim, haverá momentos que simplesmente não responder no auge da emoção será o melhor a fazer. A ausência momentânea de resposta não é fraqueza. É uma pausa que produz um espaço onde o discernimento pode voltar. É sabedoria. E só para contribuir um pouco mais, tem um trecho da Bíblia que talvez faça sentido para você.
Está escrito lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Agora vamos continuar com outros sinais. O segundo sinal de decisão ruim sob pressão é confundir urgência com importância. Na verdade, você já deve ter percebido que nem tudo que grita é prioritário. Nem toda demanda que chega primeiro precisa ser resolvida primeiro. Da mesma forma, nem toda cobrança externa deve reorganizar a sua agenda. Olha, a pressão tem uma capacidade enorme de inflar as coisas. Faz um problema barulhento parecer muito importante, mas muitas vezes ela é apenas urgente. E urgente pode sequestrar aquilo que é importante. Um líder que vive apenas reagindo à urgência perde a direção. Ele passa o dia todo apagando incêndios. Resolve muita coisa, mas avança pouco. Você já sentiu que os dias não estão rendendo o quanto deveriam? Comenta aqui embaixo. Uma boa dica é: fique atento as perguntas que estão escondidas por trás da correria do dia a dia. A urgência traz consigo perguntas daquele tipo: o que preciso responder agora? Por outro lado, a importância pergunta: o que não pode ser negligenciado sem gerar um custo ainda maior depois? E como a gente pode reverter essa tensão amanhã mesmo, por exemplo? Quando surgir uma demanda urgente, antes de uma reação automática, faça 3 perguntas. A primeira: isso é urgente, importante ou apenas barulhento? A segunda: se eu não responder agora, qual será o custo real? E a terceira: se eu não responder agora, vou interromper algo importante já em andamento? Essas 3 perguntas te ajudam a não ser governado pela força da cobrança. Às vezes, a resposta será agir imediatamente, mas em outros casos será dizer: eu vi a sua mensagem, vou analisar e retorno em tal horário. Ou então, uma resposta alternativa poderia ser: esse ponto é relevante, mas não deve tirar a equipe da entrega principal agora. Perceba, isso é liderança. Não se trata de ignorar urgências, mas impedir que toda urgência vire comando. Vamos continuar vendo outros sinais desse tipo. O terceiro sinal é quando você quer parecer firme e acaba perdendo a mão, exagerando na reação. Isso é bastante comum e acontece muito com líderes que estão sob pressão. A pessoa nessa condição acredita que a sua autoridade pode estar sendo testada pelo grupo ou por alguém específico e acha que precisa demonstrar comando. Alguns líderes pensam que, se flexibilizarem, vão parecer fracos. Então eles preferem pegar pesado. Corta a conversa, impõe decisão, não escuta, não admite nenhum tipo de dúvida. Só que a firmeza e rigidez são coisas diferentes. Enquanto a firmeza tem critério, a rigidez exagerada tem medo. Isso porque a firmeza protege o essencial, mas a rigidez exagerada protege apenas o ego. E aí, pessoal, sendo bastante honesto, nós estamos caminhando agora num terreno muito sensível. Mas a verdade é que líderes maduros não precisam provar a autoridade o tempo todo. A verdadeira autoridade vem da clareza e não do endurecimento automático, da reação desmedida. Então vamos lá, como podemos ajustar isso? Não é fácil, mas quando você estiver numa situação conflituosa, antes de se descontrolar, pergunte: nessa situação, o que precisa de firmeza e o que precisa de escuta? Perguntas desse tipo evitam 2 extremos e te ensinam, a gerenciar tensões paradoxais. Depois, avance mais um pouco e use 3 passos. Primeiro, declare qual ponto não pode ser negociado. Seja claro. Por exemplo, o prazo precisa ser respeitado. O cliente não pode receber informação inconsistente. A forma como falamos uns com os outros precisa ser respeitosa. Em segundo, abra espaço para compreender o ponto de vista diferente. Vamos lá. Você vai falar assim: o que está dificultando a entrega? Ou o que eu ainda não estou vendo nessa situação? Que obstáculo precisa ser removido? E terceiro, feche com o encaminhamento da situação. Daí você pode falar: então, pessoal, o combinado é este. Ou então, o próximo passo é tal. Vamos revisar isso em tal data? A firmeza, ela não fecha as portas, não fecha a conversa. Ela dá direcionamento para o assunto, dá direcionamento para a conversa. Agora, observe que existe um padrão em cada um desses sinais. Decidir para aliviar desconforto, confundir urgência com importância, querer parecer firme e enviar uma mensagem errada. Todos esses comportamentos têm algo em comum. Eles parecem decisões, mas na verdade, ou muitas vezes, são apenas reações. Reações ao medo, à ansiedade e à pressão. Novamente aqui, a mentalidade de paradoxo ganha muita importância, porque liderar sob pressão exige sustentar tensões internas também. Veja, o paradoxo não está apenas lá fora no problema. O paradoxo está presente dentro da mente do líder, concorrendo pela
pela sua atenção no momento da decisão. O que muda quando você decide colocar o discernimento à frente das tensões? Quando você começa a usar esse tipo de lente, algumas coisas mudam. Você para de responder tudo no impulso e começa a perceber quando a urgência está sequestrando sua agenda. Você passa a diferenciar firmeza de rigidez e entende que um conflito desnecessário pode custar mais caro do que conversar com maturidade. Ainda assim, essas pequenas ações não tornam a liderança mais fácil. A liderança fica mais consciente. E em contextos complexos, usar ativamente o discernimento como ferramenta é uma vantagem enorme. Isso porque muitos problemas pioram não pelo problema em si, mas pela reação apressada que temos diante dele. E aqui vale uma conexão com o próximo vídeo que eu quero trazer para o canal. A Copa do Mundo 2026 está cheia de exemplos de tomada de decisão sob pressão. Técnicos sendo julgados por escalações, jogadores que entram ou não entram em campo, convocações contestadas. As equipes sempre tentando equilibrar talento, critério, expectativa e resultado. No próximo vídeo, eu quero aproveitar esse momento da Copa para analisar alguns desses casos, sob as lentes da mentalidade de paradoxo. Não como comentarista esportivo, tem nada a ver, mas como alguém interessado no jogo que está por trás do jogo, onde o campo de futebol é apenas um cenário. Esse é o jogo da verdadeira liderança. E é justamente para isso que venho estruturando materiais sobre liderança, gestão e mentalidade de paradoxo. Aqui no canal, abrimos publicamente o debate sobre o poder da reflexão. Já os materiais que estão disponíveis na formação Navega te ajudam a organizar essa jornada, aprofundar conceitos e aplicar essa nova lente, a mentalidade de paradoxo. Aqui embaixo na descrição deste vídeo, você vai encontrar todos os links para os materiais disponíveis que vão transformar o seu cotidiano profissional e pessoal. Vamos lá. A ideia central desse vídeo é sim, pessoas inteligentes também tomam decisões ruins quando estão sob pressão. De novo, não é porque deixaram de ser inteligentes, mas porque a pressão muda a forma como percebemos, sentimos e reagimos ao ambiente. A liderança madura começa quando você percebe esse movimento antes que ele comande as suas ações. Por isso, antes de decidir sob pressão, pare e pergunte: que pressão está me empurrando? O que é que eu preciso proteger? Que risco existe se eu reagir rápido demais? Ou qual é a menor ação madura que posso tomar agora? Lembre-se, uma pequena pausa vai mudar totalmente a qualidade da sua decisão. E com o tempo, vai mudar também a qualidade da sua liderança. Se este vídeo ajudou você a enxergar a tomada de decisão de outro jeito, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que vive decidindo sob pressão. Se você ver algum botão de hypar, acione, dá essa força pra gente. Seus comentários também são importantíssimos. Será muito bom saber quais desses sinais mais aparecem na sua realidade. Os comentários me ajudam a construir os próximos vídeos do canal. Vamos juntos?